Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Isso aí, pessoal, para mim é muito importante, porque aí o YouTube vai reconhecer a relevância do conteúdo que eu coloco aqui na plataforma, irá compartilhar os vídeos para mais pessoas, e isso é muito importante porque vai fazer com que o canal cresça em número de inscritos e visualizações, e aí os vídeos serão mais acessíveis a todos aqui na plataforma, de maneira gratuita e democrática, e aí todos terão acesso ao conteúdo e todos consigam, portanto, se preparar para os próximos exames, em especial a segunda fase em Direito Tributário desse 40º Exame de Ordem. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, sem mais delongas, nós vamos analisar as questões que caíram no último exame, no 39º Exame de Ordem, as questões dissertativas, que eu esqueci de falar com vocês. Nós só vimos a questão que caiu na parte da peça prático-profissional dessa prova, mas não vimos as questões dissertativas. Então nós vamos analisar essas questões, ler com calma, entender o gabarito e ver quais foram os comentários de cada uma delas. Vamos começar? Vou deixar minha imagem aqui no lado, vou ampliar meu slide de apresentação e aí nós vamos comentar a respeito de cada questão dissertativa que caiu no último exame, no 39º Exame de Ordem Unificado, que caiu em janeiro desse ano de 2024. Vamos começar? Perfeito, vamos lá. Vamos ampliar aqui o slide de apresentação. E hoje, pessoal, como eu comentei com vocês, nós vamos analisar as 4 questões dissertativas que caíram neste 39º Exame de Ordem Unificado, que começou no final de 2023 e teve a sua segunda fase agora no início, em janeiro de 2024. E vamos analisar o que a Banca FGV perguntou. Aqui vocês estão vendo que a minha imagem está aparecendo no lado do vídeo, mas mais importante do que eu aparecer aqui é vocês verem comigo as questões, ler com calma, entender o que ela está dizendo e assim compreender o que o gabarito espera de vocês, o que a Banca FGV espera de vocês como resposta, um norte de como vocês devem responder cada uma das questões, tendo como base a legislação e a jurisprudência. Vamos lá? Perfeito. Vamos analisar o que diz aqui a questão de número 1, que eu vou ler com vocês aqui. Vamos lá. Questão 1 diz o seguinte: a Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada, em regular funcionamento, possuía débitos não prescritos de Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para com a União, tendo a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressado com ação de execução fiscal para cobrá-los em abril de 2022. A sociedade empresária e seu sócio administrador, João, foram ambos citados para pagar a dívida em 5 dias, com juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, famosa CDA, ou garantir a execução. A sociedade empresária e João permaneceram inertes. Em razão disso, o juiz determinou, por meio do sistema SINS-BAJUDE, a penhora online do saldo em contas registradas em nome da sociedade empresária, bem como de saldos de contas de João, tendo obtido sucesso em penhorar valores tanto das contas da sociedade como das contas pessoais do sócio administrador. Tanto a sociedade empresária como o sócio administrador foram intimados da penhora no mesmo dia. João ficou indignado de ter seus bens pessoais penhorados por inadimplemento tributário, uma vez que, na condição de sócio administrador, nunca atuara de forma irregular, nunca infringira a lei nem o contrato social da sociedade empresária. Por isso, você é procurado como advogado para apresentar a defesa da sociedade empresária e do sócio administrador em embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Primeiro, a partir de quando se deve contar, no caso concreto, o prazo para a oferta dos embargos à execução fiscal? Justifique. E B, o sócio administrador João deve responder com seus bens pessoais pelo mero inadimplemento do tributo devido pela sociedade empresária? Justifique. Pessoal, uma questão que nós já comentamos aqui, inclusive, várias vezes deve-se separar os bens do sócio administrador, bem como dos bens da empresa.
O sócio administrador, em regra, não tem culpa pelas dívidas que a sociedade possui. Uma coisa é o CNPJ, uma coisa é a empresa, que está devendo tributos em sede de IPI para a União. Outra coisa é a pessoa física do sócio empresário. No caso aqui, o nosso cliente, que se chama João. O João está tendo seus bens penhorados pela justiça porque ele está sendo colocado em conjunto com a sociedade empresária como corresponsável pelas dívidas que estão sendo executadas, estão em sede de execução fiscal. Tanto é que você vai propor, aqui nós vamos propor o embargo à execução fiscal para defender o nosso cliente. É claro que aqui é uma questão dissertativa. Mas ele está perguntando, você vai propor os embargos de execução fiscal para defender o seu cliente em sede de execução fiscal no prazo de 30 dias, conforme a Lei 6.830 de 80. Perfeito. Mas será que os bens do João se confundem com os bens da sociedade empresária? Será que ele tem que responder em conjunto com a sociedade? Porque quem está devendo é a sociedade empresária, não o João. Então não existe responsabilidade solidária aqui. Mas será que ele pode responder em conjunto com a sociedade? Será que existe responsabilidade solidária, tributária nesse caso? Será que os bens particulares do sócio administrador, João, respondem em conjunto com a empresa, no caso, Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada? Será que isso é permitido? Será que não existe nenhuma súmula, talvez até do STJ, para quem se lembra? Será que não existe nenhuma súmula que diz que há uma separação entre os bens do sócio administrador João com os bens da empresa? E outra, quando é que eu posso propor os embargos de execução fiscal? O critério temporal desses embargos. Eu sei que o prazo é de 30 dias, mas a partir de quando, diz a questão A, a partir de quando se deve contar, no caso concreto, o prazo para oferta aos embargos da execução fiscal? Qual que é o momento que eu conto para a contagem dos embargos? Quando? A partir da notificação da penhora? A partir da propositura da ação de execução fiscal? Em que fase da execução fiscal eu proponho os embargos? Segundo a Lei 6.830 de 80. É contado a partir de que momento? Quando eu recebo a notificação da penhora? Quando já é proposta a execução por parte da Fazenda Pública, no caso a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, propõe uma ação de execução fiscal para dar início a esse processo, ou a partir do momento em que a CDA, Certidão de Dívida Ativa, é inscrita. Então, o que a Lei 6.830 de 80 fala? Nós já analisamos sobre isso. Quando que conta o prazo para eu propor os embargos da execução fiscal? Que é o meio de defesa que o contribuinte tem em sede de execução. Quando é que se conta esse prazo de 30 dias? É isso que está perguntando a questão A. Vamos analisar essas duas questões que estão perguntando aqui para nós? Primeiro, quando se conta o prazo para propor os embargos? E outra, será que os bens do sócio se confundem com os bens da empresa? Será que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não tem nenhuma súmula falando a respeito desse assunto? Ou o STF a respeito dessa questão? Pessoal, nós já analisamos essa súmula antes, hein? Por isso que eu falo, para se preparar para a segunda fase, não basta estudar só a legislação, é necessário ver também as súmulas. Vamos analisar primeiro o que o gabarito disse como resposta para as nossas questões A e B? Vamos lá então? E aí a gente comenta em cima sobre isso. Vamos lá. As respostas para essas questões são o seguinte. A primeira resposta, no caso, segundo o que foi perguntado na A Banca FGV respondeu: o prazo para oferta dos embargos à execução fiscal, no caso concreto, será contado da intimação da penhora, conforme artigo 16, inciso 3, da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80. Então, a partir do momento que o contribuinte recebe a notificação do juiz, o juiz vai notificar o contribuinte: olha, seus bens estão sendo penhorados, a sua casa, os seus bens móveis, o seu carro, o seu patrimônio físico, material ou imaterial, por exemplo, direitos de herança. Esses bens seus, direitos, herança, esses bens que você tem estão sendo penhorados. Mas eu tenho que ser antinotificado. Antes eu tenho que ser notificado do que está acontecendo. E aí, notificado, eu proponho a minha defesa. Lembra do direito de defesa que é garantido sempre.
inclusive em fase de execução fiscal. E qual que é o meio de defesa que está sendo proposto aqui? Os embargos de execução fiscal. Então, esse prazo de 30 dias dos embargos conta a partir do momento da intimação da penhora. Não é da propositura da ação de execução fiscal, nem mesmo antes, né, da inscrição em certidão de dívida ativa. Porque a inscrição de certidão de dívida ativa é um dos requisitos pré-execução. A inscrição da CDA, certidão de dívida ativa, é um pressuposto para que a execução possa ocorrer. Mas não é todo o elemento da execução. A execução fiscal só ocorre com a propositura da ação de execução fiscal por parte da Procuradoria Fazendária, dos advogados públicos que representam o interesse da Fazenda Pública. Então, a partir do momento que é proposta a ação de execução fiscal, aí que começa a execução fiscal propriamente dita. Mas antes, a inscrição de CDA claro que é um dos requisitos necessários pré-execução, mas a execução ainda não aconteceu. Então, o prazo dos embargos não conta a partir da CDA, nem mesmo da propositura da ação de execução fiscal. Ele conta a partir da intimação da penhora, porque aí o juiz vai receber esta ação de execução e vai propor a penhora dos bens do contribuinte devedor. E aí vai dar um prazo para que o contribuinte se defenda. Prazo de 30 dias contados do quê? Da intimação da penhora. Gravem isso e deixem grifado aí no Vadmecum de vocês esse artigo importante, porque pode cair ou em peça processual ou em questão dissertativa, como foi o caso aqui da prova. Então deem uma olhada aí no artigo 16, inciso 3, da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Perfeito? E aí a questão B perguntou, e aí, tá, tudo bem, mas será que os bens do sócio, eles se confundem com os bens da sociedade empresária? É claro que não. E qual que é o entendimento disso, inclusive do Superior Tribunal de Justiça? Olha só o que nós, inclusive, já analisamos, hein, pessoal, em aulas anteriores. A resposta para B é não. O redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio pessoal do sócio administrador somente é permitido quando este tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, CTN. Assim, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só essa responsabilidade pessoal do sócio administrador, conforme súmula 430 do STJ. Gente, grifem, por favor, essa súmula. Se vocês não grifaram até agora essa súmula, não percam tempo. Grifem aí no Vadmecum de vocês, súmula 430 do STJ. Gente, já em mais de uma vez já perguntaram essa súmula em questões dissertativas de prova de segunda fase em tributário. Cuidado, essa súmula é uma pegadinha, porque ela justamente fala que o sócio não responde em regra com seus bens em conjunto com a empresa. Existe uma separação, aqui não existe responsabilidade solidária. Em regra, a regra geral é, a empresa está devendo ao fisco, é os bens dessa empresa que vai responder, não os bens do sócio administrador. Porque sócio administrador é pessoa física, a empresa é pessoa jurídica, são duas pessoas distintas. Mesmo que um seja sócio da empresa, são pessoas distintas. Uma coisa é CPF, outra coisa é CNPJ. Basicamente isso que o STJ disse, na súmula 430. Agora, se o sócio, e não é o caso da nossa questão, se o sócio tivesse dissolvido a empresa de maneira ilegal, verificando que a empresa iria responder no futuro por execução fiscal, e aí para burlar a administração fiscal, a fim de não pagar tributo, a fim de burlar a fiscalização tributária, ele dissolve a empresa para não arcar com as custas tributárias, se houve alguma ilegalidade, aí sim. Se houve má fé, aí o sócio vai responder em conjunto com a empresa com seus bens particulares pela dissolução da empresa de maneira irregular. Aí sim há uma responsabilidade solidária, se houve má fé por parte do sócio, o que não é a questão que nós estamos analisando. O nosso cliente João não agiu de maneira ilegal. A questão disse isso muito claro, e se ele não agiu de maneira ilegal, os seus bens devem ser resguardados, separados, portanto, da empresa. Isso que diz a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? É importante que vocês tenham claro esse entendimento consolidado. Muito bem. Questão de número 2. E para nós, diz aqui a questão de número 2, perguntando de mais uma espécie de tributo aqui, só que envolvendo o ISS, conhecido também como Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, também é conhecido com aquela sigla ISSQN. O que diz aqui a questão? Vamos lá.
A sociedade empresária Tudo Verde Limitada, sediada no município Alfa, foi contratada pela instituição financeira Money Limitada, sediada no município Beta, para prestar serviços de jardinagem nas áreas livres de sua sede. Após emitir a fatura de cobrança no valor de R$50 mil pelos serviços prestados, foi surpreendida por parte da instituição financeira Money Limitada com um pagamento deduzido de 5% a título de ISS, Imposto sobre Serviço, devido ao município Beta. Justificou a sociedade empresária Money Limitada que, por força da Lei Ordinária 1234 de 2022, editada pelo município Beta, o tomador de serviço deverá reter e recolher o ISS devido em determinados serviços executados em seu território, a título de responsável tributário, quando o prestador for sediado em outro município. Sobre as hipóteses narradas, responda aos itens a seguir. Primeiro, questão A. A qual dos municípios o ISS de jardinagem é devido? Ao município Alfa, onde é sediado a prestadora, ou ao município Beta, em que foi executado o serviço? Então, em qual município que se deve pagar o ISS? O local onde é sediado a prestadora de serviço ou o local onde o serviço basicamente foi prestado, no município Beta? Justifique. Aí a questão B pergunta, neste caso, poderia a referida Lei Ordinária 1234 de 2022, no município Beta, estabelecer a responsabilidade tributária do ISS, atribuindo ao tomador de serviço lá sediado a obrigação de reter e recolher o imposto devido? Será que a lei municipal ela pode determinar quem que é o responsável pelo ISS? Pessoal, quando a gente fala de ISS, nós temos que lembrar daquela lei federal, que é a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 é a lei geral de ISS que rege todos os municípios. É a lei para o ISS que se aplica, inclusive tem uma alíquota única e básica que aplica-se a todos os municípios. Então, mesmo o ISS sendo de competência municipal, todos os municípios devem observar a determinação geral que a Lei 116 estabelece a respeito dessa matéria, né? E a Lei 116 que vai estabelecer as regras gerais, inclusive a regra matriz de incidência do ISS, como já analisamos aqui também. Só que aí, falando dessa Lei 116, aí que vem a pergunta, a regra que está nessa lei, quem é que deve prestar as contribuições de ISS? Quem é que deve pagar o ISS? Aquele que prestou o serviço, aquele que prestou o serviço? E outra pergunta, que é a questão que envolve o critério temporal. Onde que se incide o ISS? Que é a questão A, que é o que você está perguntando aqui. Onde que vai incidir o ISS? O local onde a empresa está sediada ou o local onde o serviço foi prestado? O que vale mais? O local onde a empresa tem a sua sede ou o local onde o serviço aconteceu? Qual que é a justificativa da Lei 116? O que a Lei Complementar 116 fala a respeito disso? E outra, a respeito da responsabilidade. A Lei 116 estabelece alguma coisa a respeito disso? Ou a lei municipal, no caso do município Beta, que é a Lei 1234 de 2022, essa lei que o município Beta criou, como foi dito aqui na questão, será que essa lei poderia colocar uma nova regra além da prevista pela Lei Complementar 116, que é a lei federal que rege todas as regras gerais que envolvem o ISS? O que vale mais? A lei municipal, porque nós sabemos que o município é o ente competente em matéria de ISS, o que vale mais, a lei do município ou a lei geral, que é a Lei 116, Lei Complementar 116? O que vale mais aqui? O que o município determina ou o que a lei geral estabelece? Vamos analisar aqui o gabarito e nós vamos entender por que a FGV disse cada uma dessas fundamentações. Vamos lá. A banca FGV respondeu o seguinte. Para a questão A, ela diz o seguinte, olha lá, o ISS de jardinagem é devido ao município Beta, local onde foi executado o serviço, conforme artigo 3º, inciso 8º da Lei Complementar 116 de 2003. Pessoal, não importa se a empresa está sediada até em outro país. A empresa está sediada em Paris, na França. Está sediada em Madrid, na Espanha.
mas o serviço foi prestado em São Paulo, na cidade de São Paulo, então pouco importa. Se a empresa tem a sua sede lá fora, se o serviço foi consumado no município de São Paulo, é o município de São Paulo responsável para cobrar o ISS pelo serviço prestado. Não importa se a empresa tem sede lá fora, se o serviço ocorreu aqui, é aqui que vai ser pago. É o critério espacial, é o local onde o serviço foi prestado, o local, a municipalidade, a cidade onde foi executado o serviço. E aí se aplica inclusive a alíquota que é determinada por lei, tudo bem? Aí vem a questão B. Tudo bem. Então, é o município beta, o local onde foi prestado o serviço. Então, esse município beta que instituiu essa lei 1234 de 2022, essa lei imaginária que a questão trouxe. O município beta, já que é o local onde o serviço foi prestado, será que ele, sendo o ente competente em questão, pode criar uma nova lei que disponha de uma regra diferente do que está na Lei Complementar 116? Será que não existe algum confronto entre a lei específica do município e a lei geral, que é a Lei 116, que é a lei que rege os critérios gerais de ISS? Qual que é a resposta? Bom, aí vem o gabarito e responde da seguinte forma. A questão B, o gabarito diz o seguinte: sim, poderia a referida Lei Ordinária 1234 de 2022 do município beta estabelecer a responsabilidade tributária do ISS, atribuindo ao tomador de serviço lá sediado a obrigação de reter e recolher o imposto devido. Os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais, como até mesmo a Lei Complementar 116 já prevê, que no seu artigo 6º. Então, pessoal, a própria Lei Complementar 116 já prevê essa possibilidade. Nós acabamos de ver, o município é o ente competente para legislar sobre ISS. Então, o município, como a própria lei já prevê, ele tem a competência para mudar, inclusive, o sujeito passivo para prestar as obrigações pecuniárias que envolvem o ISS. Então, a lei municipal, ela pode fazer essa alteração, inclusive, aumentando essa responsabilidade, como foi dito aqui, inclusive, no final aqui do gabarito. Ela aí no final ele diz o seguinte: os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo no cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, pode haver essa alteração do sujeito passivo. Não vai ser o prestador de serviço apenas, vai também ser o sócio da empresa, o responsável pelo pagamento de ISS. Então, não com seus bens particulares, mas o que vai arcar com os bens da empresa, né? Então, ou o sócio administrador, ou a própria empresa, ou um terceiro que esteja nessa relação. Então, a lei municipal, a própria lei complementar 116 no artigo 6º, diz dessa possibilidade de se alterar esse polo passivo. Então, já é uma previsão legal. Portanto, a lei 1234 de 2022 não incorreu em nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. O município está em plena competência, ele está exercendo a sua competência, somente ele pode instituir lei de ISS e observando essa previsão que já é prevista, já é autorizada pelo artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003. Tudo bem? É o que diz as duas questões para A e para B, para a nossa questão de número 2, o gabarito comentado pela banca OAB-FGV. Tudo bem? E aí eu fiz questão, pessoal, de grifar aqui esses dois artigos citados, que é importante vocês terem também grifados no Vadmecum de vocês, todos eles nessa mesma lei complementar que eu comentei. Perfeito? Vamos então, pessoal, para a questão de número 3, continuando o nosso gabarito, analisando as questões. Vamos lá, então. Muito bem.
o que será que a questão 3 pergunta para nós? Mais uma vez, pelo visto, está perguntando sobre IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Fiquem atentos, porque é uma das matérias que a banca FGV gosta muito de perguntar, é sobre impostos sobre produtos industrializados. Fiquem atentos que, inclusive, aqui no YouTube, eu já até, inclusive, postei para vocês uma aula, uma videoaula explicando qual que é a regra matriz de incidência do IPI e as suas exceções previstas em lei. Vamos lá então, pessoal. A questão 3 diz o seguinte: a Administração Tributária Federal lavrou auto de infração em face da indústria Friozão Limitada por ter recolhido o IPI a menor no ano de 2020, sob o fundamento de que a sociedade empresária teria classificado seus produtos como geladeiras, que possuía alíquota de 5%, quando deveria tê-los classificado como adegas refrigeradas de vinho, que possuía alíquota de 45%, embora tenha fabricação e sistema de refrigeração similares. Aplicou também uma multa qualificada de 100% por entender ter havido dolo e prestação de declaração falsa sobre o produto para reduzir o imposto. A sociedade empresária impugnou administrativamente o auto de infração, mas lhe foi exigido um depósito do montante integral cobrado para a admissão e análise da defesa. Diante disso, a sociedade empresária resolveu ajuizar uma ação anulatória para contestar tal lançamento tributário. Questão A pergunta o seguinte: é válida a exigência de depósito do montante cobrado para a apreciação de impugnação na esfera administrativa? Justifique. E B, com o ajuizamento da ação anulatória, quais os efeitos para o processo administrativo? Pessoal, nós já estudamos um pouco, inclusive, quando a gente estudou o processo administrativo fiscal federal, inclusive estudamos o decreto que estabelece essa regra, e existe a via administrativa onde eu posso propor, como foi dito aqui a questão, a ação de impugnação do lançamento tributário. Eu questiono o lançamento do tributo por via administrativa. Proponho uma ação que vai ser apreciada pelo próprio fisco, verificando se existem os requisitos básicos para ser admitido ou não. Aí eu proponho lá perante a Receita Federal, por exemplo, já como imposto federal, vou lá na delegacia da Receita Federal e apresento uma ação de impugnação do lançamento tributário, apresentando os argumentos por que aquele tributo estava sendo cobrado acima do devido. E eu estou questionando aquele tributo que está sendo cobrado, que está sendo exigido de mim. E aí eu proponho esta ação. Mas vamos supor que na esfera administrativa não tenha dado certo. Eu posso ir na esfera judicial? Posso. É o princípio da autotutela. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Todos têm acesso ao poder judiciário. Entretanto, se eu vou ao poder judiciário, já não posso ir mais na esfera administrativa. Na esfera judicial, eu posso propor ação anulatória de débito fiscal. E para propor esta ação, eu não preciso fazer depósito prévio, isso a gente sabe. Inclusive, a súmula do STF é bem clara. Salvo engano, a súmula vinculante 18 do STF. Esta súmula do STF é bem clara ao dizer o seguinte: para propor ação anulatória, não pode se exigir depósito prévio, porque o direito de ação é um direito universal garantido pelo artigo 5º, e não pode o Estado impor barreiras em relação a isso. Só que a questão A, ela pergunta justamente o seguinte: na esfera administrativa, é possível exigir depósito prévio para apreciar a impugnação na esfera administrativa? Será que existe determinação de lei que exija depósito prévio na esfera administrativa? Será que isso não está vedando ou dificultando que o contribuinte tenha o seu direito de defesa? Isso que a questão está perguntando. Porque na esfera judicial eu não posso ser impedido. Na esfera judicial eu posso propor uma ação anulatória de débito fiscal sem que me exija, no caso, um depósito prévio. Mas na esfera administrativa, será que existe esta exigência? Será que eu posso cobrar um depósito prévio? Será que isso também não estaria colocando um empecilho ao exercício do meu direito de defesa? E aí vem a questão B e pergunta que, com o ajuizamento de ação anulatória, quais os efeitos para o processo administrativo? Bom, uma das coisas eu posso dizer: se eu vou na esfera judicial e proponho uma ação anulatória, o processo administrativo é encerrado.
Eu não posso, não existe concomitância com o processo judicial e administrativo. Ou eu escolho a esfera administrativa, ou eu escolho a esfera judicial. Não pode haver as duas concomitantes. Eu posso ir direto à esfera judicial, mas se eu for direto à esfera judicial, já não posso ir mais na esfera administrativa. Agora, se eu for na esfera administrativa e não der certo, posso ir na esfera judicial. Porque o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional é uma garantia do Poder Judiciário, que a Constituição garante ao Poder Judiciário. A apreciação das demandas pelo Poder Judiciário é inafastável, deve ser totalmente apreciável. Ninguém pode ser impedido de acessar o Poder Judiciário. Já a esfera administrativa não tem essa mesma lógica. Se eu vou na esfera judicial direto, já não posso ir para a esfera administrativa. E aí, então, qual seria a resposta correta para B? Será que a ação anulatória não encerraria o processo administrativo, então? Qual seria a resposta correta, então, para as nossas duas questões A e B aqui, para as perguntas A e B da questão 3? Vamos analisar, então, o gabarito. Vamos lá. Questão A resposta é não, pois é inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo ou para a apreciação de impugnação na esfera administrativa, conforme entendimento consolidado pela súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, e também com base no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, a própria Constituição já garante que é um direito universal o acesso também ao poder administrativo e propor a ação de impugnação ou um recurso administrativo sem precisar de depósito prévio. A única exigência que existe, pessoal, para depósito prévio é na fase de execução fiscal, que nós não estamos falando aqui. Aí sim, para propor o embargo à execução fiscal, por exemplo, um dos requisitos de admissibilidade é o depósito do valor prévio. Aí tudo bem, mas não é o caso aqui em questão. Nós não estamos falando de execução fiscal. Então, nesse caso, eu não preciso fazer nenhum depósito prévio, como já disse, inclusive, a súmula vinculante 21 do STF para a esfera administrativa. Então, pessoal, o direito à defesa é um direito inalienável, é um direito garantido pelo artigo 5º. Todo cidadão tem direito de defesa, ao direito de defesa, ao contraditório, e o Estado não pode colocar empecilhos, inclusive exigir depósito prévio, por exemplo. Agora, existe vantagem de eu colocar um depósito prévio para propor uma defesa na esfera administrativa ou judicial? Existe, por exemplo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito prévio pode dar esta vantagem, que é a suspensão para se exigir o crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito pode ocorrer, inclusive, em esfera administrativa. E eu posso colocar um valor em depósito para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, não há um requisito obrigatório. Se eu não quiser depositar nada em uma conta do Estado, se eu não depositar nenhum dinheiro na conta do Estado, também não é obrigatório. Então, por conta disso, por não haver esta obrigatoriedade, a própria súmula do STF já é clara no sentido de que todos devem ter direito de defesa garantido, inclusive na esfera administrativa, sem que o Estado constranja o contribuinte em exigir um depósito prévio para que se proponha a sua defesa na esfera administrativa, que é justamente a ação de impugnação em fase de lançamento tributário, tudo bem? Esta ação, embora tenha esse nome, ação de impugnação de lançamento tributário, é um meio de defesa que o contribuinte tem em face de uma cobrança tributária que ele alega ser ilegítima. Então aí ele propõe esta ação e não pode haver nenhum empecilho, nenhuma cobrança prévia, tudo bem? E aí o gabarito para B diz o seguinte: a propositura pelo contribuinte da ação anulatória importa renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto, como falei para vocês, conforme artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80. Então, pessoal, diferente da esfera judicial, se eu vou direto na esfera judicial e não vou na esfera administrativa, se eu já proponho diretamente uma ação anulatória de débito fiscal, já excluo automaticamente a esfera administrativa e não poderei mais acessar esta mesma esfera, tudo bem? Muitas pessoas, inclusive na prática, preferem ir direto na esfera judicial, em vez de ir para a esfera administrativa para economizar tempo. Mas existe esse risco. Se você vai na esfera judicial, a administrativa automaticamente está
anulada. Então, eu não posso propor uma ação anulatória de débito fiscal em âmbito judicial em concomitância com uma ação de impugnação de lançamento tributário na esfera administrativa. Não pode haver concomitância entre processo judicial e administrativo. Ou eu escolho uma via, ou eu escolho outra. Tudo bem? Lembrando que, se eu for na esfera administrativa e não der certo, posso ir na esfera judicial. Agora, se eu for direto na esfera judicial, já não posso ir mais na esfera administrativa. Perfeito? Muito bem. Esses são os gabaritos para as questões A e B. Mudando aqui de questão para a nossa última aqui, questão de número 4. Vamos entender o que ela está perguntando, vamos ler aqui com calma e depois, novamente, nós vamos ler o gabarito. Vamos lá? Perfeito. Então, questão 4. O que ela está dizendo para a gente? Ela fala o seguinte: a sociedade empresária Faz Tudo Limitada, localizada no estado Ômega, sempre cumpriu regularmente com suas obrigações tributárias. Entretanto, entre os meses de janeiro e junho de 2023, apesar de ter mensalmente encaminhado eletronicamente para a Fazenda Estadual a sua escrituração fiscal digital do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tudo de acordo com o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, por um lapso do seu setor financeiro, as guias de recolhimento deste imposto foram emitidas e pagas com valores bastante inferiores ao efetivamente declarado. Em agosto do mesmo ano, a requerer uma certidão fiscal, foi-lhe fornecida uma certidão positiva de débito, pois seu departamento jurídico recorreu administrativamente daquele ato, sob a alegação de não ter ainda sido notificada para o pagamento da diferença do tributo recolhido a menor, e requereu que, ao menos naquele momento, lhe fosse fornecida uma certidão positiva com efeitos de negativa, a CPEM, até que fosse quitada a dívida tributária. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Primeiro, está correto o argumento da necessidade de notificação fiscal pela administração tributária estadual para fins de constituição do crédito tributário relativo à diferença recolhida a menor? Justifique. E B, nesta circunstância, tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeito de negativa, tal como requereu em seu recurso administrativo? Justifique. Pessoal, lembra o que é uma certidão positiva com efeito de negativa? Ela é positiva porque ela consta que há um débito em face do Estado. Então, o contribuinte possui um tributo a ser pago no Estado, perante o Estado. Então, ela recebe uma certidão positiva. Mas ela tem efeitos de negativa porque é como se não tivesse esse débito. Ou seja, mesmo havendo aquele tributo a ser pago, mesmo havendo aquela dívida que o contribuinte deve honrar, ainda assim ele está questionando essa única dívida que ele tem em esfera judicial ou administrativa. Então, ele está fazendo alguma coisa. Portanto, o contribuinte em questão não está agindo de má fé. Se ele não está agindo de má fé, ele não pode ser cobrado, ele não pode ser penalizado, vamos dizer assim, por essa penalidade, por esse tributo que está sendo exigido. Então, ele pede para que o fisco emita essa certidão positiva com efeitos de negativa, ou seja, positiva porque, de fato, ele tem um tributo que ele deve pagar, mas com efeitos de negativa porque ele está questionando esse tributo na esfera judicial ou administrativa. Ele está fazendo alguma coisa, ele não está agindo de má fé. Não é que ele não queira pagar o tributo, mas ele está questionando esse tributo. E é justamente isso que a empresa, no caso, Sociedade Empresária Faz Tudo Limitada, está fazendo. Ela está questionando. E ela percebeu, ela teve um erro, né, o seu setor financeiro, ela não percebeu, o setor financeiro dessa empresa, que os tributos que foram pagos foram pagos com valor a menor do devido. Então, houve um déficit aí de pagamento. Não é que ele não quis pagar, mas ele pagou com valor menor do que o devido. E aí o fisco não aceitou, e aí está exigindo esses tributos que estão sendo devidos, esse valor, esse montante que restou a ser pago. E aí o seu departamento jurídico, né, no caso da empresa, recorreu administrativamente daquele ato, como diz a questão,
sob a alegação de não ter ainda sido notificado para o pagamento da diferença do tributo recolhido a menor, e requereu que, ao menos naquele momento, lhe fosse concedida essa certidão, até que fosse quitada a dívida tributária. Então não é que a sociedade não quer pagar, ela só pagou o valor a menor, e ela depois vai arcar com o resto que ela está devendo. Ela só está pedindo que seja emitida essa certidão para que ela fique quitada provisoriamente para participar de licitação ou processo de contratação pública. Então, diante desse cenário, desse erro, vamos dizer assim, dessa gafe que a empresa cometeu de pagar um valor a menor sem perceber do tributo em questão, diante desse cenário, aí vem a questão e pergunta o seguinte. A questão A, o que ela quer saber da gente? Novamente repetindo aqui. Está correto o argumento da necessidade de notificação fiscal pela administração tributária estadual para fins de constituição do crédito tributário relativo à diferença recolhida a menor? Justifique. Será que ela precisa ser notificada por parte do fisco? E B, tal circunstância tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, tal como requereu em seu recurso administrativo? Será que a empresa, percebendo que pagou esse valor a menor, será que ela mesmo assim pode requerer na esfera administrativa a concessão dessa certidão? Vamos entender o que a banca respondeu. Vamos lá. Bom, primeira questão diz o seguinte. A resposta para A é não, não está correto, porque a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, já constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco, segundo o que diz a súmula 436 do STJ ou o próprio artigo 150 do Código Tributário Nacional. Então, deem uma olhada aí nessa súmula e nesse artigo que eu recomendo, pessoal. Eu até grifei aqui de azul, justamente porque eu considero muito importante essa revisão desses artigos citados aqui no gabarito. E a questão B diz o seguinte. Como gabarito, a sociedade empresária não tem direito a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, pois, declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, conforme diz a súmula 446 do STJ, ou o artigo 150, ou até mesmo os artigos 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional. Ou ainda você poderia responder da seguinte forma, como diz aqui o gabarito. A sociedade empresária não tem direito a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, pois esta somente pode ser emitida em situação em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. E aí as hipóteses de suspensão do crédito, conforme diz a súmula 446 novamente do STJ, ou os artigos 150 ou até 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Não havendo nenhuma dessas situações, a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, CIPEM, não é devida. Então, nesse caso, a empresa não teria direito, mesmo inclusive solicitando por esfera judicial, em sede de tutela de urgência, por meio de uma ação anulatória. Então, essa certidão não pode ser emitida, porque como foi declarada, como foi apresentada a declaração por parte do contribuinte, então já houve a constituição desse crédito. E esse crédito, para que pudesse ser emitida essa certidão positiva com efeito de negativa, a sociedade empresária deveria ter feito, por exemplo, um depósito prévio do montante integral, do valor total a ser pago, como garantia, porque aí sim ela pode pedir que o fisco conceda até em caráter de urgência essa certidão. Então, para que seja concedida essa certidão, o contribuinte tem que arcar com todas as obrigações devidas. Então, ele paga ou deixa algum valor garantido em depósito, o valor integral, não só uma parte, mas o valor integral do tributo devido, e aí sim, por esfera judicial ou administrativa, ele solicita a emissão dessa certidão para que ele utilize essa certidão e possa utilizar e participar, por exemplo, de um processo de licitação e contratação pública sem ser prejudicado por isso. Tudo bem? Então essas são as respostas para as questões A e B, questão de número 4, que eu considero que foi a questão mais difícil aí do nosso exame, deste exame de segunda fase. Tudo bem? Pessoal, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês.
Espero que tenha ajudado de alguma forma. Até peço desculpas qualquer coisa. Se não ficou bem a leitura, eu refaço novamente o vídeo aqui. Se vocês querem que eu explique se ficou alguma lacuna nas explicações que eu fiz aqui, eu posso emitir para vocês um novo vídeo explicando. Mas espero que tenha ajudado vocês aqui na leitura. E agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição no que for necessário para esclarecer as dúvidas de vocês. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem os vídeos. Isso, pessoal, para mim é muito importante, porque aí o YouTube vai reconhecer a relevância do meu canal e irá compartilhar com mais pessoas aqui na plataforma, tudo bem? Obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Bons estudos, perseverem que vai dar tudo certo. Vou tirar aqui do meu slide de apresentação, ampliar a minha imagem, novamente, agradecendo mais uma vez aí a atenção de todos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.